crianças, tudo bem com vocês? Olá papai, olá mamãe, olá vovó, olá vovô, olá família! Eu sou a professora Edila Leal, do 4º ano, e hoje nós teremos aula de língua portuguesa. Isso mesmo! Vamos verificar o nosso assunto de hoje? Vamos lá? Aula 30. Eixo: produção de textos escritos. Conteúdo: gênero textual do tipo dissertativo. Tese, ideia núcleo e temática. Olha só a nossa habilidade. Produzir textos tendo em vista leitores e contextos específicos. Muito bem. E aí, você já está sentadinho aí na sua cadeirinha? Tá tudo organizado? Então eu quero convidar você agora para o nosso momento estudar. Vamos lá? Muito bem, crianças. Eu quero que vocês prestem atenção neste texto que eu vou ler para vocês. Isso mesmo, né? Ainda falando sobre o texto dissertativo, né? A nossa retomada dos outros assuntos. Olha só, prestem atenção. O que é um texto dissertativo? Você não lembra mais, não é? Não tem problema. Então, preste atenção aqui. Olha só. O que é um texto dissertativo? Dissertar significa explicar, discorrer, debater, discutir. Porém, o texto dissertativo, então, é aquele que tem como objetivo expor informações ou opinar sobre um determinado assunto. Interessante, não é? Muito legal. Então, percebam a diferença entre dissertar e o texto dissertativo. Vamos verificar o próximo aqui. Olha só. Dissertativo. O que é um texto dissertativo? Mais uma vez, para ficar bem fixo na mente de vocês. Dissertar significa explicar, discorrer, debater, discutir. O texto dissertativo, então, é aquele que tem como objetivo expor informações ou opinar sobre um determinado assunto. Agora, prestem atenção nessa estrutura que eu quero mostrar uma diferença para vocês. Isso mesmo, a diferença do texto dissertativo com o expositivo e o argumentativo. Olha só, aí vocês estão verificando um esquema. Isso mesmo, um esquema onde vem explicando os dois textos. Olha só, o primeiro, o expositivo. O que é um texto expositivo? Ele apenas apresenta o seu ponto de vista sobre o assunto, sem o propósito de convencer o leitor. Muito bem. E agora o texto dissertativo argumentativo diz assim, ó: há a intenção de convencer e persuadir o leitor através de conhecimentos plausíveis, além do ponto de vista do autor. Perceberam a diferença? Muito bem. O expositivo, ele diz que ele vai te convencer, correto. Mas o outro, o argumentativo, não é? Ele vai fazer o quê? Persuadir. Ele vai convencer você a comprar ou seguir uma leitura, que te deixe mais tempo ali presa naquela leitura ou comprar um produto, tanto faz. Ok? Agora preste atenção numa estrutura que eu quero mostrar para vocês. Isso mesmo. Como é que se dá essa estrutura na hora de você desenhar o seu texto, escrever o seu texto dissertativo? Me acompanhe aqui, ó. Prestem atenção. Muito interessante. Tire uma foto se você puder, que é muito legal isso aqui, ó. Elementos constituintes no texto dissertativo. Essa aqui é a estrutura, crianças. Imagine que isso aqui é o seu caderno, tá? Para você começar a fazer o seu texto, o que que você precisa? Você tem o seu título, não é? Você tem a sua introdução, que dentro da introdução você tem um tema e a sua tese. Você tem os argumentos aqui na parte do desenvolvimento e a conclusão. Então, o desenho da estrutura é essa. Tudo bem? Tire uma foto. Agora, vamos avançar um pouquinho aqui, ó. O que é, professora, a introdução aqui neste desenho, nessa estrutura, não é? Olha só, o que significa a introdução? Nada mais é do que a apresentação do tema e da tese. Do tema e a tese que você vai escrever e estruturar. Tudo bem? Vamos aqui agora.
avançar um pouquinho mais, ó. E na parte do desenvolvimento, né? Geralmente são 2 parágrafos. Olha só, o que é esse desenvolvimento dentro dessa estrutura? São expostos argumentos que sustentam a tese. Tá aqui, ó, os argumentos, né, que vão sustentar a sua tese, claro, com fundamentos. Muito bem. Vamos avançar aqui, ó. Nessa estrutura também, neste desenho, eu tenho uma conclusão, não é verdade? E o que é a conclusão dentro deste desenho, dessa estrutura aqui que eu estou mostrando para vocês? Ora, é a resolução para o problema ou a retomada da tese. Tá vendo só? Então, tem que seguir toda essa estrutura para que você possa apresentar, né, um texto dissertativo bem estruturado. Olha só, crianças, prestem atenção aqui nesse outro esquema. Isso mesmo, isso aqui também vai ajudar você a entender melhor todo esse processo da construção do texto dissertativo. Olha só, nós temos aqui o título, não é? O que é o título dentro dessa estrutura? É o nome que você dá para o seu texto. Geralmente é elaborado depois que se termina o texto. Percebam lá um esquema diferente daquele que eu mostrei anteriormente, ó. O título é o nome do texto, o tema é a delimitação do tema e nós temos ali no corpo a introdução, onde fica o tema e a tese, não é? E dentro da tese é o quê? A nossa opinião sintetizada, correto? E não podemos deixar de colocar a ideia central, isso mesmo. Tá vendo só? Interessante, não é? Então vamos avançar um pouquinho. Muito bem, olha só. Aqui eu tenho o tema, certo? O que é o tema? É o que você quer dizer sobre um determinado assunto, ou seja, seria a delimitação de um assunto. Aqui ao lado eu tenho um esqueminha, né? Um esquema diferente daquele que eu mostrei para vocês anteriormente. O título, nome do texto. O tema, delimitação do tema. E eu tenho a tese, que isso fica dentro da introdução, correto? Não podemos esquecer a ideia núcleo. O que é a ideia núcleo? É a frase inicial de cada parágrafo do texto. Então, isso é de extrema importância. Tudo bem, crianças? Vamos avançar aqui. Tese, não é? O que é a tese? Olha só, quem não puder escrever, tira uma foto. Tese é o quê? É a opinião sintetizada do autor sobre o tema e que será defendida ao longo do desenvolvimento do texto. Isso mesmo. Aqui, ó, a opinião sintetizada. Tá vendo só? Muito importante. Então, prestem atenção que para que seu texto fique de maneira organizada, devemos seguir esse passo a passo, vamos dizer assim. Aqui, avançando. Ideia núcleo, professora. Olha só. Vamos verificar o que é a ideia núcleo. Ó, a ideia núcleo nada mais é do que a frase inicial, crianças. Isso mesmo, a frase inicial de cada parágrafo. Frase que resumirá a ideia a ser desenvolvida em cada parágrafo. Tá vendo só como ela é de extrema importância dentro de toda essa estrutura do texto dissertativo? Isso mesmo, se você se perder na sua frase inicial, na sua ideia núcleo, o seu texto não ficará de maneira nem coesa, muito menos coerente. Tudo bem? Muito bem, crianças. Nós vimos ali, né, todo o esqueleto da nossa produção, um esquema. Agora vamos verificar isso na prática, como é que se dá toda essa estrutura? Prestem atenção nesse texto que eu vou ler aqui. Olha só. Rede social. O uso exige cautela. Uma característica inerente às sociedades humanas é sempre buscar novas maneiras de se comunicar. Cartas, telegramas e telefonemas são apenas alguns dos vários exemplos de meios comunicativos que o homem desenvolveu com base nessa perspectiva. E, atualmente, o mais recente, talvez o mais fascinante desses meios são as redes virtuais, exatamente o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, etc. Consagrados pelo uso que se tornam cada vez mais comuns.
Através desse novo meio, as pessoas fazem amizade pelo mundo inteiro, compartilham ideias e opiniões, organizam movimentos, como os que derrubaram governos autoritários no mundo árabe e literalmente se mostram para a sociedade. Nesse momento é que nos convém cautela e reflexão para saber até que ponto se expor nas redes sociais representa uma vantagem. Muito bem, o que vocês acharam, né, desse texto? Certamente ficou muito bom, não é, para ouvir. Por quê? Seguiu todas aquelas regras que eu mostrei anteriormente naquele esquema para vocês, não é? Mas agora eu quero mostrar um outro esquema, mas de maneira detalhada, fazendo uma análise sobre esse texto que eu acabei de ler. Vamos verificar? Olha só como é que ficou. Exemplo de título, tema ou tese, não é? Rede social. O uso exige cautela, tá vendo? Esse aí é o título, observem bem. Agora nós vamos fazer a contextualização desse tema. Olha só, começa agora. Uma característica inerente às sociedades humanas é sempre buscar novas maneiras de se comunicar. Cartas, telegramas e telefonemas são apenas alguns dos vários exemplos de meios comunicativos que o homem desenvolveu com base nessa perspectiva. Exemplo de título, tema e tese. Rede social. O uso exige cautela. Olha só, o uso exige cautela é o título. Agora nós vamos fazer a contextualização desse tema, começando a nossa leitura. Uma característica inerente às sociedades humanas é sempre buscar novas maneiras de se comunicar. Cartas, telegramas e telefonemas são apenas alguns dos vários exemplos de meios comunicativos que o homem desenvolveu com base nessa perspectiva. E atualmente, o mais recente, talvez o mais fascinante desses meios, são as redes virtuais, Facebook, Instagram, WhatsApp e etc., consagradas pelo uso, que se tornam cada vez mais comuns. Aí é o tema. Prestaram atenção? Muito bem, vamos avançar. Através desse novo meio, as pessoas fazem amizades pelo mundo inteiro, compartilham ideias e opiniões, organizam movimentos como os que derrubaram governos autoritários no mundo árabe e literalmente se mostram para a sociedade. Nesse momento é que nos convém cautela e reflexão para saber até que ponto se expor nas redes sociais representa uma vantagem. Olha lá a tese ali, não é? Agora eu quero que vocês prestem atenção mais uma vez, tá? Escutem direitinho. Olha só. Diante do que foi lido aqui, não é? Da análise que nós acabamos de fazer sobre aquele texto. Muito bem. Qual era o título? Rede social. Isso mesmo. O uso exige o quê? Cautela. E qual era o tema? Redes sociais. Isso mesmo. E a tese? A tese, cautela e reflexão quanto ao uso das redes sociais. Prestaram atenção? Muito interessante isso, não é? Gostaram? Espero que tenham aprendido. Mas agora, crianças, eu quero convidar vocês para o nosso exercitando. Nesse momento é que nos convém cautela e reflexão para saber até que ponto se expor nas redes sociais representa uma vantagem. Aqui eu tenho o quê? A minha tese. Viu só? Entenderam toda essa estrutura? Fiz a análise, não é do texto. Agora eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar. Tudo bem? Referente a essa análise do texto que eu acabei de ler. Olha só. Título. O que era o título nesse texto? Rede social. O uso exige cautela. E o tema? O tema, redes sociais. E a tese? Tese, cautela e reflexão quanto ao uso das redes sociais. Muito interessante, não é, gente?
Então vamos agora prestar atenção numa outra leitura que ainda, não é? É o mesmo texto, mas eu quero que vocês percebam de uma maneira mais detalhada. Vamos lá? Presta atenção. Muito bem, crianças, vamos fazer uma análise mais detalhada ainda do mesmo texto. Olha só, exemplo de título, tema e tese. Rede social, o uso exige cautela. Tá aí, ó, a seta sinalizando, título. Uma característica inerente às sociedades humanas é sempre buscar novas maneiras de se comunicar. Cartas, telegramas e telefonemas são apenas alguns dos vários exemplos de meios comunicativos que o homem desenvolveu com base nessa perspectiva. Tá vendo aí? Eu tenho a contextualização do tema. E atualmente, o mais recente, talvez o mais fascinante desses meios, são as redes virtuais, Facebook, o Instagram, o WhatsApp e etc. Consagradas pelo uso que se tornam cada vez mais comuns. Aí eu tenho o nosso tema. Prestar atenção? A seta sinalizando aí para cada texto, para cada cor. Sigam essas cores, tá bom? Muito bem. Através desse novo meio, as pessoas fazem amizades pelo mundo inteiro, compartilham ideias e opiniões, organizam movimentos e literalmente se mostram para a sociedade. Nesse momento é que nos convém cautela e reflexão para saber até que ponto se expor nas redes sociais representa uma vantagem. Tá vendo na cor verde? Aí eu tenho a minha tese. Tá vendo? Vamos avançar um pouquinho aí. Muito bem, crianças. Prestar atenção na leitura, prestar atenção nas cores sinalizando ali, não é? O que é o título, o que é o tema e a tese. Muito bem. Então prestem atenção. Olha só. Título. O que é o título, mais uma vez, daquele texto? Rede social. O uso exige cautela. E o tema? Redes sociais. E a tese? Cautela e reflexão quanto ao uso das redes sociais. É isso, não é? Agora eu quero que você preste atenção em uma leitura de um outro texto que eu quero ler para vocês e nós vamos analisar no decorrer da nossa aula, tudo bem? Olha só, exemplo de título, tema, tese e ideia núcleo em um texto integral, né? No seu formato geral. Tema, olha só, a televisão. Mas eu quero que você preste atenção primeiro, crianças, na cor azul, tema, na cor vermelho, título, na cor verde, tese, tá? Vamos prestar atenção nessas cores. Muito bem. A televisão tem influência na vida dos jovens. O que eu tenho aí? O título. E o tema na cor azul? A televisão tem uma grande influência na formação pessoal e social das crianças e dos jovens. Nesta cor verde, eu tenho a tese. Então, prestem muita atenção. Tema, título e tese. Funciona como um estímulo que condiciona o comportamento positivamente e negativamente. A televisão difunde programas educativos interessantes, tais como o Zigue Zague, os documentários sobre história, ciências, informação sobre a atualidade ou divulgação de novos produtos, o que possibilita o adquirimento de novos conhecimentos. Aqui eu já tenho o meu primeiro argumento. Vamos para o próximo. Todavia, a televisão exerce também uma influência negativa ao exibir modelos de violência e maldade em filmes e novelas, maridos espancando mulheres, netos humilhando verbalmente os avós e colegas de escolas prejudicando o outro por inveja, ciúmes ou porque tem mesmo má índole. Estas construções produzem sentimentos de menosprezo pelo outro e suscita distúrbios afetivos. Percebam que na cor preto, crianças, eu tenho aí o meu argumento número 2, não é? Então vamos avançar aqui. Em jeito de conclusão,
É legítimo que se imponha às estações de televisão uma restrição de exibição de material violento ou desajustado à faixa etária nas suas grelhas de programação, dado que a exposição a este tipo de conteúdo é extremamente prejudicial no desenvolvimento das crianças e dos jovens, pois, tal como diz o povo, violência só gera violência. Aqui eu já apresentei o quê? A solução, né? Com relação ao tema que nós fizemos. Vamos avançar um pouquinho mais. Assunto geral: o uso da tecnologia. Título: a televisão tem influência na vida dos jovens. Tema: televisão. Tese: a influência da televisão na formação pessoal e social das crianças e dos jovens. Qual é a ideia central do parágrafo do desenvolvimento? 2 argumentos. Argumento 1. A televisão difunde programas educativos interessantes. Argumento 2. A televisão exerce também uma influência negativa ao exibir modelos de violência e maldade em filmes e novelas, maridos espancando mulheres. Agora, eu quero convidar você a prestar atenção aqui nesse outro esquema desta análise. Vamos lá? Muito bem, crianças. Aqui eu só quero que vocês prestem atenção nas cores, tá? Porque nós já fizemos essa análise. Então, a leitura vai ser só mesmo para vocês tentarem internalizar melhor. Olha só. Exemplo de título. Tema, tese, ideia, núcleo em um texto integral. Mais uma vez o que nós já fizemos. A televisão tem influência na vida dos jovens. Título: a televisão, na cor azul, é o tema. Tem uma grande influência na formação pessoal e social das crianças e dos jovens. Cor verde, tese. Funciona como um estímulo que condiciona os comportamentos, positivamente ou negativamente. A televisão difunde programas educativos interessantes, tais como o Zigue Zague, não é? Os documentários sobre história, ciências, informação sobre a atualidade ou divulgação de novos produtos, o que possibilita o adquirimento de novos conhecimentos. Na cor preta, a televisão difunde programas, eu tenho o argumento número 1. Vamos agora aqui, ó. Todavia, a televisão exerce também uma influência negativa ao exibir modelos de violência e maldade em filmes e novelas, maridos espancando mulheres. Aqui eu tenho o meu primeiro argumento, aliás, o meu segundo argumento. Netos humilhando verbalmente os avós e colegas de escolas, prejudicando o outro, seja por inveja, ciúmes ou porque tem mesmo má índole. Estas construções produzem sentimentos de menosprezo pelo outro e suscita distúrbios afetivos. Aqui, crianças, em jeito de conclusão, é legítimo que se imponha às estações de televisão uma restrição de exibição de material violento ou desajustado à faixa etária nas suas grelhas de programação, dado que a exposição a este tipo de conteúdo é extremamente prejudicial no desenvolvimento das crianças e dos jovens, pois, tal como diz o povo, violência só gera violência. Aqui eu estou trazendo a solução, não é? Agora, nesse momento, eu quero convidar todos vocês, né, para o nosso momento exercitando. Vamos lá treinar um pouco mais? Muito bem, crianças. Então, agora me acompanhe aqui na lousa para a gente começar a treinar um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá. Olha só. Aqui nós temos o nosso primeiro exercício, né? Vamos fazer a leitura. Quando escrevemos um texto dissertativo, o que devemos apresentar na introdução? Letra A, tema e tese. Letra B, argumentos e síntese do assunto. Letra C, título e tema. Letra D,
conclusão e título? Olha lá, né? Pode tirar uma foto, tudo bem? Vamos para o próximo aqui, ó. Nosso exercício número 2. A pergunta é: o que é uma tese? Letra A, opção A, é o nome do texto que o autor escreveu? Letra B, são os argumentos inseridos no texto? Letra C, é a opinião sintetizada do autor sobre o tema? Letra D, é o assunto do texto? Então esse exercício aí, não é para vocês aí treinarem um pouquinho mais tudo que nós acabamos de estudar. Então eu vou deixar um tempinho e daqui a pouco eu volto para a gente fazer a nossa correção, tudo bem?
Muito bem, tenho certeza que vocês acertaram, não é? Então vamos verificar qual é a nossa resposta correta do exercício? Vamos lá? Primeira questão, aqui. Quando escrevemos um texto dissertativo, o que devemos apresentar na introdução? Na opção A, eu tenho tema e tese. Na opção B, argumentos e síntese do assunto. Na opção C, título e tema. Na opção D, conclusão e título. Vamos verificar qual é a nossa resposta correta. Exatamente, quem marcou a letra A acertou. Na introdução, de um texto dissertativo, eu preciso ter o meu tema e a tese. Não seria nem argumentos, nem título e nem tema e nem a conclusão, não é, gente? Tudo bem? Então vamos avançar aqui para a nossa correção do exercício número 2. A pergunta é: o que é uma tese? Opção A, é o nome do texto que o autor escreveu? Letra B, são os argumentos inseridos no texto? Letra C, é a opinião sintetizada do autor sobre o tema? Letra D, é o assunto do texto? Vamos verificar qual é a nossa resposta correta? Exatamente, quem marcou a letra C, parabéns! É a letra C, não é? Uma tese é a opinião sintetizada do autor sobre o tema. Muito bem, não é a letra A, nem a B e nem a D. A resposta correta é a letra C. Parabéns para quem acertou. Muito bem, crianças. Agora eu convido vocês para prestar atenção no nosso resumo do conteúdo. Vamos lá? Muito bem, crianças. Então agora eu quero que vocês me acompanhem aqui na leitura do nosso resumo do conteúdo, tá? Aí tá explicando tudo que nós aprendemos e o que você vai guardar aí para aprender cada vez mais. Me acompanhe aqui na leitura. Olha só, o texto dissertativo possui duas variações, podendo ser expositivo, sem querer persuadir o leitor, ou argumentativo, com o intuito de persuadir o leitor. A divisão do texto dissertativo é composta por introdução, desenvolvimento e a conclusão, sendo que na introdução há a presença do tema e da tese. Tá vendo só? Vamos avançar aqui. O tema é algo que você queira abordar sobre um determinado assunto. Já a tese é o posicionamento a respeito do tema. Em outras palavras, seria o resumo da sua dissertação, inteira numa única frase. Essa frase seria a tese, a ideia principal do texto. Muito bem. E aí, vocês gostaram da aula de hoje? Um assunto desse tão importante, não é? Muito legal. Mas agora eu quero convidar vocês para o nosso momento das considerações finais. Vamos lá? Muito bem, olha só que maravilha, né? Tudo que nós aprendemos hoje, não é, crianças? A estruturar um texto dissertativo. Prestem atenção nessa imagem que está aqui do meu lado, tá vendo? Vocês se recordam, né, que eu mostrei logo no início da aula. Aí vem detalhando como você deve começar a sua produção textual, não é? Estruturar o seu texto dissertativo. Prestem atenção, olha só, vou ler mais uma vez. Elementos constituintes no texto dissertativo. Nós temos o título, a introdução. O que é a introdução? É a apresentação do tema e da tese. E no nosso desenvolvimento, são expostos os argumentos que sustentam a tese, não é?
E a conclusão? A conclusão é a resolução para o problema ou a retomada da tese, não é verdade? Então eu quero dizer para vocês o seguinte, que esse assunto, esse conteúdo, ele é de extrema importância para todo o nosso desenvolvimento, sim, o meu, o seu, de qualquer pessoa que precisa escrever e produzir um texto, né? Seja qual gênero for. Então você precisa, criança, verdadeiramente se apropriar dessa estrutura. Lembrar que todo um texto bem estruturado, ele tem um começo, meio e fim. Isso mesmo, a nossa introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Lembrando que no texto dissertativo e argumentativo, né, você não precisa ter medo de argumentar. Isso mesmo, não tenha medo de usar argumentos que vai fortalecer e embasar aquilo que você está argumentando. Mas eu volto a ressaltar, não se faz um texto dissertativo, né, usando o senso comum. Como assim usando o senso comum, professora? Ora, você vai escrever, escolhe um tema, não é? Um assunto, um título, e você vai dizer, eu acho aquilo, eu acho isso. Negativo. Num texto dissertativo, você precisa usar argumentos que sustente a sua tese, exatamente. Você precisa usar o quê? De referências. Isso, você vai fazer referências daquilo que você está escrevendo para que tenha sustentação. Saia do senso comum. Tudo bem? Espero que vocês tenham aprendido. E eu quero dizer mais uma vez, esse assunto é para a vida toda, tá certo? Pratique a leitura, leia livros, todos os tipos de gênero, leia bastante. Treina em casa, criança, escrevendo, pode ser uma carta, uma pequena produção textual, lembrando sempre que o texto precisa de uma estrutura, ok? Agora, mudando de assunto, a pandemia ainda não acabou, isso mesmo, as pessoas precisam sair de casa fazendo uso da máscara, não é isso? Você, criança, não precisa sair de casa para assistir aula na casa do vizinho, não precisa. Eu sei que você precisa assistir em casa, sabe por quê? Toda semana nós estamos aqui produzindo aulas atraentes, atrativas, para que você fique em casa, no conforto da sua casa e em segurança. Então, use máscara se precisar sair, tudo bem? Lave as mãos com água e sabão, isso mesmo. Se você puder, use álcool em gel, tá certo? Então, continue lendo, continue estudando. E a gente se encontra na próxima aula. Beijo no coração. Tchau, tchau!